Paz do Senhor Jesus, meus prezados irmãos, aqui quero mais trazer uma palavra para você, glória a Deus. E hoje, mais uma vez, vamos falar exatamente para os líderes. Conselho é importante, né, irmãos? Eu sei que dizem até que há o grande ditado que diz que se conselho fosse bom, se pagaria. Mas eu aprendi muito com os conselhos dos líderes e com os conselhos da minha família, do meu pai, da minha mãe, o qual me criaram e guardo até hoje. E esses conselhos me levou aonde eu estou até hoje. Glória a Deus. Então, creio que não será diferente para você. Amém? Você que deseja ser um líder, deseja ser um pastor, como diz em Timóteo capítulo 3, primeira carta de Timóteo, boa coisa você deseja. Importante demais. E a Bíblia diz ainda, também no livro de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, na carta de Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo 2 ao 4, diz que você receberá uma coroa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então saiba de uma coisa, meu prezado irmão, para você receber esta coroa, você precisa passar por algumas provas, e começa no começo da sua caminhada. E eu aprendi muito com a construção civil. Eu vendo uma certa construção uma vez, que ao ler a Bíblia no livro de Mateus, Jesus expressando, dizendo que quando alguém vai construir uma casa, ele se senta, ele planeja tudo para depois começar. Não faz de qualquer jeito. Então eu vendo aquela construção, e naquela construção o engenheiro disse, olha, eu preciso que esta massa fique com essa qualidade, pois é preciso que tenha tanto de água, tanto de areia, tanto de cimento, tanto de brita. Não pode passar, pois esta massa tem que ficar dessa forma para poder haver resistência nos pilares. E quando ele se afastava, sabe o que acontecia? O servente fazia a massa errada. Quando não botava água demais, ficava uma massa mole. Quando era assim, ficava uma massa dura demais, com pouca água. E aquilo, os pedreiros, chegava a massa, faziam. Só que aconteceu uma coisa. Quando aquele prédio estava pronto, foi preciso fazer uma análise dos pilares. Sabe o que aconteceu? Havia pilares que não estavam com a resistência que era preciso. E aquele prédio, com o tempo, ele ia cair. Eu te digo hoje, como é que estás construindo a tua massa? Tu hoje é apenas um auxiliar, uma ovelha, amanhã será um auxiliar, depois será um obreiro da casa de Deus. Hoje tu começasse como servente, amanhã como encarregado, depois o mestre de obra. Agora sabe de uma coisa, como estás construindo este edifício. Os pilares estão com a massa certa, ou que quando o teu líder se afasta, tu faz a massa de qualquer jeito? Lembre-se que esta massa, estes pilares que tu estás fazendo, é a coluna da tua igreja. E um dia tu a tomar conta dessa igreja, espiritualmente trazendo para você, você está construindo espiritualmente a sua vida diante de Deus. Tem que ter cuidado como você está construindo. É importante ser obediente aos nossos superiores? É importante. É importante aprender com os mais velhos? É importante. É importante você ler bastante a Bíblia, orar, é muito importante. Isso tudo é a base para que as suas colunas estejam firmes. E sabe o que acontece? Que depois que essas colunas é feita as paredes. E depois que essas paredes são feitas, são fechadas. E se aqueles pilares não estiverem com a resistência certa, eles vão cair. E quando eles começam a torar, ele vai destruir tudo que está ali. E tudo que está ao redor fica morto, ou traumatizado, ou enfermo. Então, muitas das vezes, tem certos obreiros que não conseguem seguir em frente, porque não construíram os pilares com a resistência certa.
Aí o que acontece quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, ele começam os pesos aumentando, porque a igreja vai crescendo, vai aumentando o peso. Aí começa a rachar. E quando pensa que não, cai um, cai dois, cai três pilares, e aí começa a destruir. Aí sabe o que acontece com as ovelhas? Sai a ovelha da igreja, angustiada, traumatizada, tão cedo não volta para a igreja. Outras morrem, não voltam mais nunca, e outras ficam doentes. Mas quem foi o culpado de tudo isso? Deus tanto que te pede, meu filho, me ouça. Faça a massa certa, que seja bom ou que seja ruim para você. Mas é importante você fazer a massa do jeito que o mestre dos mestres pede. Se é que você quer que as suas colunas lá na frente esteja firme. E aprenda outra coisa, não se constrói um prédio logo para cima. Primeiro se constrói para baixo. Primeiro tem que descer para depois começar a construir para cima. Então comece a descer hoje, a construindo a base do seu edifício espiritual, para lá na frente você poder levantar o edifício e nem o vento e nem o peso botar abaixo. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique com esta palavra de meditação em nome de Jesus. Amém.